Queridos irmãos, queridos amigos que gostam e acompanham nossas aulas aí do Seminário Paulo Leivas Macalão, hoje nós estamos com a nossa segunda aula sobre a história da igreja. Prazer você estar conosco, espero que traga grande edificação para a sua vida. Nos acompanhe agora na nossa segunda aula sobre a história da igreja. Ainda com relação ao princípio de tudo, vemos agora uma figura extremamente importante que vai mudar a história da igreja, que é o imperador Constantino. Isso porque até o ano de 323 a igreja era uma organização muito perseguida pelo Império Romano, rejeitada. E então, durante todos esses anos, havia muita perseguição. Milhares de cristãos foram mortos. Nós sabemos que dos apóstolos, dos 12, 11 foram martirizados, alguns pelo Império Romano, outros por estarem evangelizando em outras regiões, mas o certo é que o Império rejeitava o cristianismo. E, dependendo do imperador, alguns promoviam uma perseguição com maior ou menor intensidade. No caso de Constantino, quando ele assume o seu governo, ele estava numa disputa pela questão da liderança do Império Romano. E ele, então, nessa disputa, estava se preparando para uma grande guerra, um grande combate. E nesse combate, numa noite anterior, ele afirmou ter tido um sonho. E esse sonho se resumia em que se ele colocasse o símbolo da cruz, nos objetos de guerra, ele venceria. A visão teria dito que por essa cruz tu vencerás. Então ele resolveu colocar a cruz em todos os elementos de guerra, partiu no outro dia para o combate e venceu. E com essa vitória ele se sentiu tocado a não mais perseguir o cristianismo. E não só isso, ele deixou de perseguir o cristianismo, mas também se tornou tremendamente favorável ao cristianismo. Até hoje se debate se essa conversão foi verdadeira, se foi uma conveniência política, mas isso aí não cabe a nós julgar. O certo é que Constantino agora passa para o lado dos cristãos. Nós vamos ver aí que ele vai tomar várias medidas que favorecem o cristianismo. Na verdade, primeiro ele lançou o Edito de Constantinopla. Esse edito faria cessar todas as perseguições a pessoas que fossem de qualquer religião, que até então não eram permitidas, mas com esse edito agora todas as pessoas passam a ter liberdade de seguir a sua própria religião, adorar as suas divindades e conforme o seu conjunto de credos. E, no caso dele em particular, ele privilegiou um pouco mais o cristianismo. Nós vamos ver que ele vai favorecer concedendo os principais cargos, isenção de impostos para os ministros e também isenção de serviço militar, ajuda na construção de igreja e encomenda de 50 bíblias para a igreja de Constantinopla, que estava sob a direção de Eusébio. Além disso, ele promulgou o dia de domingo como dia de descanso, não como determinação de um imperador, mas tendo em vista a observação de que ele tinha, e isso já acontecia, de que a igreja se reunia aos domingos para adoração, o dia do Senhor, o dia da ressurreição do Senhor. Com essa constatação, então, ele só oficializou. Muitas pessoas e alguns grupos aí, outros grupos aí protestantes, alegam que foi ele que instituiu o domingo. Na verdade, o domingo foi só uma constatação de que os cristãos já guardavam aquele dia como dia de descanso e adoração. Nós temos aí o próprio Justino Marte, que foi um dos pais da igreja, que foi um dos discípulos dos apóstolos, e que ele já constatava que a igreja se reunia aos domingos para adoração. E é muito importante saber que não foi Constantino que decretou o cristianismo como religião oficial. Depois de Constantino, em 27 de fevereiro de 380, outro imperador, o imperador Teodósio I, esse sim é que promulgou um edito de Tessalônica, um decreto que declarou o cristianismo como religião do Estado e punindo o exercício de cultos pagãos. Então lá atrás nós vimos que Constantino ele lançou o Edito de Milão,
que tornavam, né, democrático para que todos pudessem praticar a sua religião. E ele privilegiou o cristianismo, né, em vários sentidos, e fez até com que várias pessoas de altas posições, de certa forma, fossem constrangidas a ser cristão. Mas quem oficializou o cristianismo como religião oficial de Estado foi Teodósio I. E Teodósio foi um pouco mais longe. Ele passou a punir qualquer pessoa que praticasse culto pagão. No decorrer, então, já do cristianismo, agora não mais sob a égide da perseguição, o cristianismo agora está andando sob um novo prisma, né? Um novo ambiente. Fora da perseguição, ele está no seu processo de expansão, mas também uma coisa muito perigosa passou a acontecer com o cristianismo. Quando Constantino apoiou o cristianismo, na verdade, passou também a ter uma interferência nos negócios da igreja. O Estado se misturou com a igreja. E a partir desse momento nós vamos ver um processo de deterioração doutrinária da igreja, já que a igreja vai permitir ou, né, vai ser pressionada a aceitar a ingerência do Estado nos seus negócios, nos seus assuntos religiosos. Isso se torna muito perigoso. É nesse período em que várias pessoas praticamente vão ser forçadas a se converter. Elas abandonam o seu culto pagão, entram nas igrejas sem passar pelo processo do novo nascimento, sem abandonar a sua idolatria. E é nesse momento que a igreja vai começar agora a sentir, né, a influência de lideranças não regeneradas, homens e mulheres que, por causa da sua ligação com os poderes do Estado, passam a ser líderes da igreja. A igreja, então, vai passar por um processo de deterioração nas suas doutrinas. E por isso nós vamos ver aí 4 grandes líderes da igreja já do 4º século, que já passado vários anos da morte dos apóstolos, deram continuidade ou procuraram se esforçar para que a pureza da doutrina cristã, a doutrina dos apóstolos, permanecesse. Vamos aqui estudar alguns desses grandes líderes. O primeiro que nós vamos ter é Ambrósio, que foi eleito bispo de Milão, quando por acaso ele foi aplacar uma discussão em torno da ocupação do governo na igreja de Milão, né? Havia ali uma contenda, o antigo bispo já havia morrido e estava agora uma discussão sobre quem haveria de ocupar aquele cargo. Lembrando que os cargos agora não, eles sofriam a interferência do Estado para a sua nomeação. E no caso Ambrósio, né, pela sua eloquência, pela sua seriedade na condução dos seus negócios e pela sua grande intelectualidade, ele foi escolhido para ser esse bispo. E quando ele foi aplacar aquela discussão, com a sua posição, com a sua oratória e com a sua autoridade pessoal, ele impressionou e as pessoas então aclamaram o Ambrósio para ser o bispo de Milão. Mas tinha um problema, Ambrósio sequer era batizado. Nem batizado ele era, mas tendo em vista, né, a aclamação, o pedido para que ele assumisse, ele investiu, passou a estudar teologia, passou a estudar a Bíblia Sagrada e, na verdade, Ambrósio passou por um grande processo de buscar a Deus e ter uma comunhão íntima com Deus. Se tornou, por incrível que pareça, um grande homem de Deus, defensor da causa de Jesus Cristo. E ele, pelo seu caráter elevado, zeloso, incansável pela causa de Cristo, deu uma grande contribuição. E a maior contribuição de Eusébio foi na área da hinologia, compôs hinos que até hoje nós sabemos que ele existe e são cantados. Outro grande líder, João Crisóstomo, de 345 a 407 depois de Cristo, conhecido como Boca de Ouro. A pedido do imperador Arcádio, ele deixou as funções de presbítero para ser bispo em Constantinopla. Ele foi o responsável por encaminhar vários missionários para a evangelização dos pagãos, mas ele tinha uma franqueza muito grande com relação ao que era certo, ao que era errado, e principalmente em denunciar, assim como João Batista tinha feito, denunciar vícios e corrupção dos imperadores.
o que o levou a ser exilado longe da sua pátria. Temos agora também Jerônimo, de 340 a 420 depois de Cristo. Esse foi um grande erudito, um dos homens mais conhecedores e preparados para o cargo de liderança da igreja e defensor da causa de Cristo. A sua maior contribuição foi a tradução da Vulgata, né? A Bíblia, que até então era em hebraico e também no grego, que era a Septuaginta, né? Ele traduziu para o latim popular, para que todos tivessem acesso, baseado no texto hebraico e não da Septuaginta, reconhecida pelo Concílio de Trento no século XVI como única tradução autorizada pela Igreja Católica Romana, e para vermos então como essa tradução foi importante. Deu continuidade à crônica de Eusébio como um dicionário biográfico de escritores cristãos que viveram até os seus dias, por volta de 420 depois de Cristo. Temos Agostinho, que se converteu aos 33 anos com os sermões de Ambrósio, que nós vimos lá atrás. 8 anos após a sua conversão, tornou-se bispo de Hipona, onde trabalhou durante 35 anos. As suas principais obras nós vemos aí: Confissões, A Graça de Cristo e o Pecado Original, Cidade de Deus, que séculos depois iriam influenciar grandemente os nossos reformadores, como Lutero e até Constantino, até o nosso reformador Calvino, né, também foi grandemente influenciado, e muitos teólogos católicos também foram influenciados pela teologia de Agostinho. Meus irmãos, vamos ver aqui um assunto de extrema importância no contexto da história da igreja, que são a realização dos concílios. Os concílios, na verdade, são convocações em que a liderança da igreja é convocada para debater e definir sobre alguns assuntos importantes para a igreja, sobre doutrinas que devem ser consolidadas para a fé do grupo cristão, né, do segmento cristão, e todos os seguidores de Cristo, né? E nós já lembramos que lá no livro de Atos, no capítulo 15, nós já tivemos ali a primeira convocação. Lembramos que naquela época, dentro da igreja, a igreja cresceu, e dentro da igreja vai se formar um grupo que nós vamos chamar de grupos dos judaizantes. Eles eram judeus que aceitavam a Cristo como Salvador, mas esse grupo acreditava que não bastava, conforme a doutrina de Paulo, receber a Cristo como Salvador e que a salvação era pela graça. Eles acreditavam que os gentios deveriam se submeter à lei, praticar a circuncisão, para que aí sim houvesse a efetiva salvação de um gentio. Paulo prontamente rejeitou esse entendimento e convocou esse grupo para estarem juntos ali em Jerusalém, junto com os apóstolos, onde seria debatido esse assunto e chegaria a uma decisão final. Os gentios deveriam guardar a lei ou não deveriam guardar a lei? E o consenso que todos os apóstolos chegaram, conforme o próprio Pedro falou, é que a salvação era pela fé em Jesus Cristo, e que não deveria ser imposto aos gentios um jugo que nem os próprios judeus ali, os cristãos, né, suportaram, e que aos gentios caberiam apenas fugir da prostituição, da idolatria, da carne sufocada de sangue. Então, naquele concílio, então, ficou definido que aos gentios não deveriam ser imposto a guarda da lei. Então, nós vamos ter agora outros concílios, e vamos ter esse importante e primeiro concílio, que vai ser o concílio de Nicéia, em 352. Inclusive, ele foi convocado pelo imperador Constantino, para a gente ver aí que sob Constantino, e a partir de Constantino, nós vamos ver a interferência do Estado no contexto, aí, no seio da igreja. E Constantino interferiu nesses assuntos porque, segundo a história, ele estava preocupado. Havia uma divisão muito grande dentro da igreja por conta da doutrina criada pelo presbítero Ário. Ário acreditava e ensinava, e isso influenciado pelo paganismo grego, né, que acreditava que havia um Deus distante,
um Deus poderoso, um Deus inacessível aos homens. Ário pegou um pouco dessa doutrina e, crendo então que havia esse Deus poderoso, esse Deus inacessível, e que Jesus Cristo, por ter sido, ele até acreditava que ele era um ser divino, que esse ser divino, Jesus Cristo, teve acesso aos homens. E pelo fato, então, de ele ter esse acesso aos homens, ele não poderia ser Deus como Deus inacessível, como Deus poderoso em sua essência. Jesus Cristo era um Deus menor. E essa doutrina de Ário foi plenamente rejeitada, e nós vamos ver aí, né, que essa convocação ficou decidido que Jesus Cristo era essencialmente Deus, na mesma essência, na mesma substância do Pai, né? O Ário foi então o voto vencido e foi excomungado do seio da igreja. Mas essa doutrina permaneceu por muito tempo, inclusive até hoje. Nós temos aí os testemunhos de Jeová, que tem essa doutrina também, que acreditam que Jesus é um Deus menor, né? Você vai ver lá, por exemplo, na tradução dos livros da Testemunha de Jeová, que o João capítulo 1, versículo 1, eles traduzem: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus com D minúsculo. Isso porque eles sofreram grandemente a influência desse Ário. Nós temos aí o segundo concílio, que é o concílio de Constantinopla, em 381 depois de Cristo, que ele foi convocado para deliberar sobre a doutrina de Apolinário, né, que ele negava a plena humanidade de Cristo e que ele era completamente divino. Enquanto o Ário ele colocava em dúvida a plena divindade de Cristo, já o Apolinário colocava em dúvida a plena humanidade de Cristo, que também foi rejeitado. Jesus é 100% homem, 100% Deus. Depois nós vamos ter o concílio de Éfeso, em 431 depois de Cristo, que era para deliberar sobre a doutrina de Pelágio. Pelágio ensinava que o homem tinha a capacidade e a escolha para não pecar. Então, para ele, o homem tinha essa faculdade, o que também foi refutado pela igreja. Nós vemos até o próprio ensino do apóstolo Paulo, no capítulo 7 de Romanos, que há uma lei dentro de nós que ele vai chamar de lei do pecado, em que aquilo que o seu homem interior queria fazer, ele não conseguia. Mas aquilo que ele não queria fazer, que era o pecado, era o que ele fazia, né? Então, Paulo ali deixou claro no seu ensino que o homem não estava na faculdade de escolher não pecar. Na verdade, o homem não é pecador porque peca, ele peca porque é pecador. Depois nós vamos ter aí o concílio de Nicéia, em 782, que sancionou o culto das imagens. Lembrando que depois de Constantino, em que várias pessoas foram pressionadas, né, entre aspas, a se converterem, muitas pessoas ainda com sua mente pagã, passou para o cristianismo. Mas o paganismo não saiu do seu coração. E para piorar, essas pessoas não só passaram para as fileiras do cristianismo, mas passaram a ter posições. E é claro, eles influenciados então pela sua forma de ver o mundo, né, influenciada pelo paganismo, vão trazer e inserir no contexto da igreja doutrinas espúrias, né, doutrinas não cristãs. E quando vai se ter necessidade das imagens de escultura, e é claro, eles vão dar outros nomes para isso. Então nós vamos ver aí que esse concílio de Nicéia ele vai sancionar o uso de imagem. É claro que quando você aborda um católico romano e a liderança romana, ele sempre vai dizer: olha, isso não é idolatria. O objetivo dessa imagem é apenas didático. É para que as pessoas vejam aquela imagem, lembrem da pessoa e dos feitos da pessoa. É só uma veneração. E todo mundo sabe que isso não é verdade. Há um verdadeiro culto àquela imagem. Há clamores para aquela imagem. Isso sim é idolatria. Lembrando que o primeiro mandamento, né, um dos primeiros mandamentos, lá dos 10 mandamentos,
não fará para ti imagem de escultura. A ela não te encurvarás e nem prestará culto, que é exatamente o que há com relação à imagem. Há tanto um culto que é prestado àquela imagem, como também invocação, e as pessoas ali se dobram para aquela imagem, lamentavelmente. E nós vamos ter o Concílio de Constantinopla em 869, que vai haver o cisma final entre a Igreja do Ocidente e a Igreja do Oriente. Lembrando que a Igreja estava dividida em dois contextos: a Igreja do lado oriental, que nós vamos chamar de Igreja do Oriente, e a Igreja do lado ocidental, que é a Igreja do Ocidente. A Igreja do Ocidente reconheceu, instituiu o papado, como líder maior sobre a Igreja, mas a Igreja do Oriente nunca aceitou essa supremacia do Papa, essa liderança do Papa sobre eles. A Igreja do Oriente nunca aceitou o Papa como seu líder. Mas, com tudo isso, eles tinham uma certa convivência. Mas nesse concílio aí, o concílio de Constantinopla, a situação vai chegar num ponto em que realmente as duas lideranças cristãs do mundo ocidental e do oriental não vão mais conviver juntas. Foi o último concílio da igreja na forma de reunir o mundo oriental e o ocidental, as igrejas desses ramos juntos. O cisma vai haver a partir daí. Em 1123, nós vamos ter o Concílio de Roma, que decidiu que os bispos seriam nomeados pelo Papa. Em 1414, nós vamos ver aí uma mudança pelo Concílio de Constância. Em 1414 a 1418, vai haver essa convocação para remediar o cisma. Vão tentar trazer uma reconciliação entre a Igreja do Oriente e do Ocidente, mas infelizmente vai ser infrutífera essa tentativa. Mas um outro assunto também vai girar no contexto desse concílio, que era para definir o destino de John Hus. John Hus vai ser um dos precursores da reforma. Nós veremos logo mais a seguir o homem que Deus vai levantar, com grande proeminência, autoridade, oratória, unção e graça, para denunciar a liderança católica romana que estava corrompida, um clero totalmente corrompido, e seus dogmas, ele vai se levantar totalmente contra isso e vai trazer a sua mensagem, vai trazer um grande número de pessoas a se converterem a Cristo. Isso vai incomodar a liderança apostólica romana, que vai decidir então nesse concílio pela sua morte. Depois nós vamos ter o Concílio de Brasileia, de 1431 a 1449, que vai ser as tentativas para reformar a igreja. Eles reconhecem que a igreja está passando por um processo de deterioração muito forte no comportamento das suas lideranças, dos padres, e vão tentar fazer reformas, principalmente em função das denúncias que começam a surgir. E em 1545 a 1563, nós vamos ter o Concílio de Trento, que é uma tentativa para neutralizar a reforma promovida por Lutero, uma reforma que cresceu e envolveu várias nações ali da Europa, vão se converter, e isso vai abalar os fundamentos da liderança do catolicismo romano, que vão então tomar providências para refrear esse crescimento da reforma. E em 1869 a 1870 nós vamos ter o Concílio Vaticano, que declarou a infalibilidade papal. O Papa, que já tinha sido advogado para si o cargo de vigário de Cristo, o representante de Cristo sobre a terra, agora vai também ter esse entendimento no contexto agora do concílio, de que o Papa é infalível nas suas decisões doutrinárias. Infelizmente, uma grande falha, Vemos agora também esse tópico extremamente importante no contexto da história da Igreja, sobre a questão do papado. 4 importantes papas da Idade Média. A Idade Média é aquele período que abarca do ano 476 d.C.
até o descobrimento da América. Mas voltando um pouquinho sobre o papado, é muito importante, né? Nós já estudamos que o papado se baseia na crença do catolicismo romano, de que lá no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18, Jesus designa Pedro como fundamento da igreja, quando Jesus diz: tu és Pedro, e sobre essa pedra, né, eu edifico a minha igreja. Então eles acreditam então lá que Pedro é o fundamento da igreja, o que uma análise mais acurada do contexto daqueles ditos de Jesus, como contexto de maneira geral, deixa claro que em nenhum momento Pedro foi colocado como fundamento da igreja. Né? Em várias passagens das Escrituras fica claro que a pedra, que é o fundamento da igreja, é Cristo. O próprio apóstolo Pedro, na sua epístola, ele deixa claro que nós devemos chegar a Cristo, a pedra da igreja. O apóstolo Paulo diz que ninguém pode lançar outro fundamento a não ser Cristo. Ele é o fundamento da igreja. E também, em complemento a isso, nós vamos ter várias informações no contexto dos evangelhos e das epístolas, em que em nenhum lugar Pedro é reconhecido como cabeça da igreja, alguém a quem deve ser dada uma deferência especial. Vimos lá, por exemplo, naquele concílio que vai haver no capítulo 15 de Atos, né? Que, primeiro, que Pedro não foi colocado ali como líder daquele concílio. Quem liderou aquele concílio foi Tiago. Foi Tiago também que deu ali a palavra final sobre a deliberação daquele concílio. É claro que Pedro falou, ele teve uma palavra reafirmando que a fé, que a salvação é pela fé em Jesus Cristo, que não deveria ser colocado sobre os gentios outro jugo, né, que nem os próprios judeus haveriam suportado. Pedro, claro, teve a sua participação pela sua pregação, pela sua liderança pessoal, mas não como líder do concílio. Nós vamos ver ali em que nenhuma epístola, tanto de Paulo como de João, é dado esse reconhecimento a Pedro como líder da igreja. Pelo contrário, nós vemos até Paulo dizendo que ele chegou a repreender Pedro por causa de uma determinada posição, né? E que ele fala que quando ele foi ter com a liderança da igreja, ele foi a Tiago, a Pedro e a João. Ele não coloca Pedro como líder maior. Então, no contexto das Escrituras, não existe a figura da liderança de Pedro como papa. Né? A palavra papa quer dizer papai, né? Ou como líder maior da igreja. Né? Então, Jesus na sua presciência, já havia dito para os apóstolos: a ninguém chameis pai, a não ser Deus, o vosso Pai. Justamente porque Jesus já sabia que futuramente haveriam líderes que queriam ser chamados Pai, aqueles que estariam sobre todos. Então, nós vemos aí que não há apoio nas Escrituras para a figura do Papa como nós vemos hoje. Mas vamos à história, né? Nós vamos ter o Leão I, que liderou no período de 400 a 461 depois de Cristo. Segundo alguns historiadores, ele foi o primeiro papa e ele proclamou-se a si como senhor de toda a igreja e advogou para si o papado universal. Ele afirmou que quem resistisse à sua autoridade iria direto para o inferno e também defendeu a pena de morte para os hereges. Que triste doutrina, que triste ensinamento, né? Primeiro, quer amaldiçoar, e o Senhor proíbe o seu servo de amaldiçoar quem quer que seja, e segundo, colocar em posição da morte para quem não cresce no Evangelho, sendo que Jesus ele proíbe o uso de armas, Jesus proíbe a perseguição e a morte dos seus inimigos. Jesus deixou claro que era para abençoar a quem nos amaldiçoasse, abençoar e orar por quem nos perseguia. Jamais a igreja foi dada autoridade para matar qualquer pessoa, fazer o mal a qualquer pessoa, porque ela era contrário ao Evangelho de Jesus Cristo. É lamentável, mas essa vai ser a base, o fundamento do papado. Esse Papa Leão ele se beneficiou do infortúnio do Império. O Império já estava indo para um processo de desintegração e perca do controle, em que nações bárbaros, né, começaram a invadir Roma. E ele, pela sua projeção, o Leão I, ele conseguiu demover
tanto o Huno, Átila, como também um vândalo chamado Genserico, né, queriam invadir Roma. Eles demoveu eles dessa destruição, com isso ele conseguiu maior projeção. Temos também agora o Papa Gregório I, de 590 a 604 d.C. Esse também é geralmente considerado o primeiro Papa. Surgiu num tempo de anarquia política, né, que já estava fazendo parte do universo do Império. E havia também grandes perturbações por toda a Europa. Ele trabalhou incansavelmente pela purificação da igreja contra a imoralidade. Ele depois, os bispos negligentes ou indignos, né, combateu a prática da simonia, que era a venda de coisas sagradas, e os cargos eclesiásticos. Lembrando que esses cargos, né, eram vendidos para que a pessoa tivesse posições de bispo, outra posição de relevância dentro da igreja. Ele combateu tudo isso. E também favoreceu o monarquismo, que era a vida em mosteiros, mas instituiu também doutrinas errôneas, né? Uma das principais e mais maléficas vai ser a doutrina do purgatório, né, em que ele acreditava que não haveria salvação plena nessa terra. Por mais que a pessoa fosse um cristão fervoroso, ativo, mas ele só teria sua salvação efetivada depois que ele morresse, passasse pelo fogo da purificação, que é o purgatório, né? E, então, lamentavelmente, ele também defendeu a salvação pelas obras. Esse período de Gregório I vai marcar a transição da Igreja Católica, que até então era reunião de todos os cristãos em todo o Império, em todos os lugares, Igreja Católica para a Igreja Católica Apostólica Romana, que passa a estabelecer os seus credos, seus dogmas e a sua liderança sobre as demais igrejas. Vemos aí o Papa Gregório VII, de 1015 a 1085. Ele era um monge beneditino chamado Hildebrando. Teve como grandes objetivos reformar o clero também. Nós vamos ver que o clero sempre está passando por problemas de corrupção moral e de vários outros. E sempre, no decorrer da história, alguns vão tentar moralizar. Ele combateu a simonia, que como nós vimos ali, né, que era a venda de objetos sagrados, combateu a imoralidade dos padres, assim como o anterior, defendeu o celibato, defendeu o direito do imperador nomear dignatários para a igreja, mistura de igreja e Estado. A partir do seu governo, o termo passou a ter significado, né, o termo papa, né, que quer dizer papai, que era dito para qualquer líder que tinha angariado o carinho e o respeito de uma determinada sociedade, mas agora ele expandiu esse conceito de papa para ter o conceito de pai universal, o líder maior sobre todos, ou bispo de toda a igreja. Inocêncio III, de 1198 a 1216, foi o mais poderoso dos papas. Ele declarou-se vigário de Cristo, ou substituto de Cristo na terra. Vigário de Deus, soberano supremo da igreja e do mundo, com direito a depor príncipes e reis, quando a igreja, então, vai crer e vai trazer a ideia, né, do poder temporal. A igreja tem poder sobre todos os reinos deste mundo. Então, segundo essa compreensão, então, a igreja, através do seu líder maior, o Papa, tem autoridade sobre todos os reinos da terra para depor e para colocar reis. Afirmava que todas as coisas no céu e na terra e no inferno estão sujeitas ao seu vigário, né, de Cristo aqui na terra, que seria o Papa. Lamentavelmente absurdo. Ordenou 2 cruzadas. Proibiu a leitura da Bíblia no vernáculo popular, ou seja, afastou a Bíblia do povo. A Bíblia sempre era uma propriedade, passou a ser propriedade exclusiva da igreja e de conhecimento e propriedade da igreja, e não era mais facultado que o cidadão comum tivesse acesso a ela. E que nem na leitura, né? Já que as missas eram em latim e muitas pessoas não falavam mais o latim. Instituiu a Inquisição. Em 1208, ele ordenou a morte de 208 albigenses. Ele foi considerado como o próprio Nero,
né? Como se Nero tivesse ressuscitado através dele, um homem tremendamente mau, poderoso, ganancioso e que fez um estrago tão grande no cristianismo. Paralelo a isso, a igreja também está passando por outros momentos e o mundo está passando por outros momentos, né? Ali na Palestina, região de Israel, e naquela região do Oriente Médio, onde o cristianismo começou, a partir do 7º século, agora através do islamismo, através de Maomé, toda aquela região vai ser tomada e vai se converter ao islamismo. Lugares que foram ali o princípio do cristianismo, os grandes movimentos de evangelização e de missão estavam totalmente agora tomados pelo islamismo. A própria região de Israel, Jerusalém, né, onde Jesus ali ministrou, a cidade do filho do rei dos reis, né, na verdade, estava tomada pelo islamismo. E ali então começa a surgir o sentimento de querer tomar de volta para o cristianismo aquela região. É quando vai se criar as cruzadas, que são movimentos militares organizados pela cristandade, né, a católica romana, para libertar Jerusalém dos muçulmanos, dos rebeldes muçulmanos. Então as cruzadas vai ter o interesse novamente, né? Já que a igreja teve a sua história, o seu começo em Jerusalém, ele se sente no desejo de tomar ali das mãos dos rebeldes muçulmanos a região de Jerusalém. E nós vamos ver que nós vamos ter 8 cruzadas, né? Nenhuma delas vai ser bem sucedida. A primeira nós vamos ver daqui a pouco, até que houve um certo sucesso, e houve várias outras. E cada cruzada houve muitos assassinatos, muita crueldade, muito roubo, estupro, toda sorte de maldade pelos exércitos comandados e autorizados pela cristandade, né, pelo Papa. E isso vai gerar um ódio, uma revolta muito grande nos muçulmanos, principalmente porque essa nunca foi a arma de Cristo. O Senhor Jesus nunca mandou matar ninguém em nome da sua verdade. Nós já dizemos isso aí, deixamos claro, o cristianismo não autoriza a violência para se instaurar a pregação do evangelho. A Bíblia diz que não é pela violência, não é pela força, mas pelo meu espírito. Então vamos ver aqui algumas das principais cruzadas. Nós vamos ter a primeira, que vai ser de 1095 a 1099, em que Jerusalém foi conquistada em 15 de junho de 1099. Ela foi a única bem-sucedida, mas como todo aquele exército, todos os conquistadores estavam cercados de inimigos, era muito difícil manter essa posição. Em 1189 a 1192 nós vamos ter a terceira cruzada, que foi a melhor, muito bem preparada, com 3 exércitos, mas foi um fracasso. Primeiro, porque um dos grandes líderes faleceu. E os outros 2 líderes, né, mandados pelo império, tanto da França como da Inglaterra, esses 2 impérios tinham uma grande diferença entre si. E por causa da falta de entrosamento, então, foi um fracasso essa cruzada, a terceira cruzada. Em 1212, nós temos a cruzada das crianças. Sim, um verdadeiro exército de crianças ali, inocentemente levadas a tentar libertar Jerusalém. Na verdade, sem força, sem experiência e sem capacidade, foram vencidas, derrotadas, escravizadas, vendidas para serem escravos no Egito. E nós temos aí a cruzada de 1228 a 1229, o imperador Frederico II fez um tratado com o sultão do Egito e obteve a posse de Jerusalém, mas não pôde ser sustentado, né? Como nós já falamos, né? O islamismo não aceitava, porque foi criado a ideia, né? A falsa ideia e a inverdade de que Maomé teve naquela região onde ele foi levado para o céu. Então ali Jerusalém passa a ser um lugar sagrado para o islamismo. Então eles vão defender com unhas e dentes. Então nenhuma cruzada logrou sucesso absoluto. Conclusão: as cruzadas foram um fracasso em relação aos objetivos propostos, mas a longo prazo elas promoveram o intercâmbio cultural e comercial entre a Europa e o Oriente, abrindo caminho para movimentos do renascimento e da cultura da reforma, graças à troca de ideias, graças à troca de experiências, graças ao acesso, né, a muitos
dados daquela cultura antiga, né, que o Ocidente tinha perdido, né, foram descobertos valores que estavam ali. E isso vai impactar a mente do mundo ocidental, que vai agora promover e ajudar na promoção da reforma, como nós veremos a seguir. E aqui nós finalizamos aqui esse segundo bloco. Nós temos aí um período que envolve quase 1.200 anos de história da igreja. Já entramos aí já no século XIII e vimos as profundas transformações que a igreja passou desde a sua criação, desde a ascensão de Cristo, desde a morte dos apóstolos, né? A igreja não está entregue à sua própria sorte. O Senhor está conduzindo, está atento a cada acontecimento, a cada passo que a igreja conduz. E aí nós vamos ver já no próximo bloco que Deus está disposto a entrar na história da humanidade para mudar a história da igreja. Que Deus te abençoe. Será um prazer contar com você no próximo.